Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço o privilégio de poder estar na Tua presença com os nossos alunos, ensinando, Senhor amado, a pensar. Pensamento, Senhor amado. Deus, eu quero te louvar, te glorificar no nome de Jesus e para a glória do Deus vivo. Amém. Amém. Pessoal, eu quero apresentar o professor, articulista, escritor também, né, Tiago Cortez? Tá tudo no fundo. Que está junto com a gente sempre aí, é um sociólogo, Tiago Cortez. Mas vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Amém. Vou pedir aos irmãos que sigam Tiago Cortez nas redes sociais, sem se escandalizar, porque vocês vão ver que ele é por aqui, mais no Instagram. Tiago Cortez, o camarada, ele era de esquerda, se tornou de direita, hoje é um dos expoentes do conservadorismo e também crítico de algumas situações. Então, o que eu vou pedir para ele falar um pouquinho, 10 minutinhos, porque nós paramos no iluminismo alemão, certo? Sim, terminamos. Que era a questão do antropocentrismo, iluminismo francês, inglês e alemão. Então, a questão do homem como ser em detrimento da religião. O que surgiu daí? Então, o desenvolvimento do pensamento contemporâneo, Tiago Cortez. Você vai jogar assim? Assim, boa tarde. Mas, O que você quiser falar. tá, 10 minutos. 10 minutos e a gente vai fazer umas perguntas. Tá bom. Não, dá aqui, você vai ficar... Não, vou falar daqui. Não, vai lá. Seu professor. Ah, Mas me dá uma deixa do que exatamente vocês pararam aí. nós paramos aqui do iluminismo alemão. Nós vamos falar sobre algumas questões filosóficas, já que não tem a visão histórica. Tá? Que era, nós vamos falar depois sobre dedução, indução, mas como o seu forte é questão sociológica, o que você entende, na sua visão, do desenvolvimento do iluminismo e do pensamento até os dias de hoje? E uma análise rapidamente do marxismo cultural, de como estão essas questões do Brasil, que é o seu forte. Bora! Atenção, pessoal! Olha, Anotem! agradeço o Corvinel aqui por me jogar aqui. Ele não avisou que ia fazer isso. Mas o iluminismo, o que tem de interessante, né? Muita gente associa o iluminismo ao surgimento do ceticismo moderno, do secularismo, ateísmo, etc. Mas tem uma parte do iluminismo, que é o iluminismo inglês, que você citou, o iluminismo escocês, que ele era um pouco mais amigável com a religião, né? O próprio David Hume, que era o cético mais conhecido do iluminismo inglês, etc., ele não era necessariamente um ateu. O que aconteceu no iluminismo foi que, da ideia de você resgatar o conhecimento que supostamente era mantido, né, encapsulado na Idade Média, você criou a ideia de que a razão seria a senhora de tudo. Senta aqui, cara, pra você ficar no foco lá, vai. Deixa eu celular carregando. Tá. Então você teria a ideia de que a razão era a senhora de tudo, a razão poderia definir tudo, decidir tudo, e as pessoas aprenderam com o tempo que as tradições que você tinha, os hábitos, o conhecimento adquirido ao longo do tempo poderia ser jogado fora em nome simplesmente do raciocínio lógico e da própria ideia de que o progresso, né, o cientificismo, né, que já era muito forte na época, poderia substituir a religião, poderia substituir o contato com a transcendência, etc. E aí, você falou do iluminismo francês ou não? Falei até o alemão. Olha, o iluminismo francês está muito interessante por isso. O que aconteceu ali com a Revolução Francesa teve uma parcela de contribuição desse tipo de pensamento. Por quê? O que os franceses pensavam? Os franceses chegaram ao máximo disso, ao auge desse processo que eu disse, né, de você substituir tudo pela razão. Eles chegaram ao ponto de pensar o seguinte: olha, a gente pode reiniciar a sociedade do zero, usando a razão como um marco para tudo. O grande evento canônico é o seguinte: nós descobrimos que podemos usar a razão e jogar fora as tradições, a religião, os hábitos, os costumes, etc. Então, durante a Revolução Francesa, eles chegaram até mesmo a reiniciar o calendário francês, né? O calendário francês, que antes tinha referências cristãs, referências
calendário gregoriano. Jogaram tudo no lixo e fizeram referência no calendário a descobertas, a planetas, etc. Começaram a fazer uma perseguição escancarada aos cristãos da época, né? Isso foi antes da reforma, né? Então, principalmente a padres, freiras e etc. E onde acabou essa grande marcha da razão, do progresso, da ciência? Acabou num dos maiores massacres que já aconteceu na Europa, que foi o assassinato em massa durante a Revolução Francesa de cristãos e de dissidentes e de pessoas que pensavam diferente dos jacobinos. Milhares, centenas de milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Inclusive, o que é irônico na história, os próprios jacobinos que iniciaram esse processo, né, da guilhotina, de precisamos assassinar aqui os burgueses de então, precisamos assassinar os padres, precisamos limpar a sociedade, precisamos assassinar os antigos detentores do poder, etc. Depois, os próprios jacobinos acabaram matando uns aos outros na guilhotina. Então, aqueles que ficavam falando, olha, a gente precisa se livrar dessa porção doente da sociedade e tal, eles também acabaram na guilhotina. Eu esqueci o nome Os huguenotes? Não, do cara que foi o grande promotor da guilhotina na França. Dá uma olhadinha no celular, por favor. O caso dele é emblemático. Ele propagandeou a guilhotina como solução para tudo na França. E ele era o suprassumo do racionalismo, da ideia de que a gente tinha que transformar as igrejas em museus e a gente tinha que transformar os campos, as propriedades que as igrejas tinham em fábricas, etc. E no fim das contas, ele mesmo acabou vítima da guilhotina quando os amigos jacobinos chegaram à conclusão que ele não era revolucionário o suficiente, etc. Então a gente vê esse processo histórico que quando você deixa a razão solta, tomando conta da sociedade, ela começa a delirar. Era um problema que o próprio David Hume, que é o cético escocês que eu disse, o próprio David Hume, ele já adiantava isso. A razão por si mesma, ela não é capaz de dar conta do mundo. Ela fica louca, ela começa a delirar. Então, do ponto de vista puramente lógico e racional, por exemplo, faria sentido que cada um lutasse incansavelmente pelos próprios interesses. Não é o Joseph Guillotin, não, né? Não, é o... Não, você está falando do líder Rousseau, Jean-Carl Rousseau? Não, o líder jacobino. Rousseau é do Bom Selvagem. Maximilien de Robespierre. Robespierre, Nossa, subiu da minha cabeça o nome. Robespierre. Ele é revolucionário francês. Isso. Quer dizer, ele se tornou light perto dos seus discípulos. Sim. Ele estimulou isso, ele fomentou, ele criou o que eles chamavam de culto à Madame Guilhotina, né? Mataram toda a família real francesa, todos os descendentes do rei, todo mundo foi morto na guilhotina. E depois os próprios jacobinos começaram a matar uns aos outros. E eles faziam isso em nome do quê? Qual era o lema da Revolução Francesa, que era extremamente positivista, né? Positivista no sentido de que, olha, só a razão que pode operar no mundo, resolver os problemas do mundo. O lema deles era igualdade, liberdade e fraternidade. Acabou todo mundo um contra o outro, ninguém tinha liberdade de pensamento, e igualdade também não existia porque os membros do partido dos jacobinos tinham mais privilégios do que o povo comum. Isso dá para aplicar em algumas situações dos dias de hoje, né? Se repete muitas vezes Se na história, repete, é né? cíclico, hein, gente? Essa questão do pensamento é cíclica. Demais. E aí, onde tudo isso vai acabar, no fim das contas, só para eu finalizar, depois de tudo isso, toda essa euforia revolucionária, todo esse massacre, todas essas mortes, tudo em nome da liberdade, e onde a França terminou depois de tudo isso? Napoleão Bonaparte, que foi um grande ditador da França. O Napoleão foi chamado às pressas, ele era um general que vivia em missões militares, ele foi chamado de volta para tentar colocar a ordem de novo na França, acabou virando um ditador, né, um imperador, Napoleão Bonaparte. Também mergulhou a França em vários episódios sangrentos, como a tentativa de invasão e ocupação da Rússia, né, na época. Ele invadiu a Rússia durante o inverno, então assim, centenas de milhares de soldados franceses morreram nisso aí, e ele não teve êxito. Foi
maior fracasso militar da história da França. Tudo isso também porque o Napoleão tinha vontade de devolver à França seus dias de glória, do passado, de mostrar que era uma grande nação desenvolvida, progressista, baseada nos valores que a República mantinha, etc, etc. E você vê que isso vai se repetindo ao longo da história europeia. Uma coisa que a gente sempre comenta lá nos programas da Musical é como o secularismo, essa visão, o secularismo militante, né? Essa ideia de que, olha, se você tiver um crucifixo na parede, já o Estado laico está agredido, é ofensivo, tem que tirar. Essa perseguição que você tem aos símbolos, às tradições cristãs, na Europa como um todo, terminou nesse secularismo agressivo, esse discurso raivoso contra a religião, contra a fé, e abriu o caminho para uma outra coisa. Porque o jovem francês, o jovem europeu, o jovem inglês, ele quer se conectar a alguma coisa. Ele vive numa sociedade atomizada. Não tem mais tradição, não tem mais religião, né? Como diz o meu pai teve no Reino Unido alguns anos atrás, e ele disse o seguinte: olha, a igreja lá no Reino Unido é museu, é para o turista tirar foto. Não é como aqui no Brasil, que a igreja você vai para adorar, orar, etc. Então, esse secularismo acabou com a identidade cristã da Europa, né, do povo europeu, e o que está vindo agora é uma onda muito forte de islamização da Europa, principalmente da França. Então vejam só como a trajetória histórica das ideias é impressionante, né? Você começa lá no racionalismo, numa visão deturpada do iluminismo sobre o que foi a Idade Média e tudo mais, vem para o positivismo, vai para esse secularismo e você acaba numa possível teocracia islâmica, né? Existe inclusive um livro de um autor que eu recomendo muito, o Michael Houellebecq. Ele tem um livro que chama Submissão. Ele fala sobre como seria o futuro da França se os imigrantes, né, que hoje são mais de 35% da população da França é de imigrantes. Então, se a cultura dos imigrantes realmente se tornar hegemônica na França, como tem se tornando, se de dominar, o que vai acontecer com a França? Ele previu uma França que é uma república islâmica, né? O livro do Michael Houellebecq, ele estava no jornalzinho, na capa do jornal Charlie Hebdo, aquele jornal que foi atacado pelos fanáticos islâmicos há muitos anos atrás. Era o livro do Michael Houellebecq que estava na capa. E ele estava dizendo que se os franceses não fizessem algo a respeito, em breve a França se tornará uma república islâmica. Porque você tem uma sociedade atomizada, sem vínculos, ninguém vai para a igreja, ninguém conhece um ao outro, não tem tradições para compartilhar, nenhuma identidade comum. E aí vem essa força do Islã e chega no jovem parisiense, no jovem francês e fala: ó, venha fazer parte, você não está sozinho, eu te acolho. Porque é uma coisa que eu sempre repito também, a maior mentira do mundo moderno é dizer que o jovem quer liberdade, o jovem busca mentira, o jovem quer pertencer, quer fazer parte de alguma coisa. Então chega o Islã e dá isso para o jovem, obviamente, ele vai acatar. Agora o detalhe interessante para fechar, o Michael Houellebecq não é nenhum cristão, carola, religioso. O Michael Houellebecq é um ateu, mas ele se viu muito assustado com o crescimento do Islã na França e diante do recuo do cristianismo. Mas aí, Tiago, não é uma questão de causa e efeito, né? Você pega século XVI, antes do século XV, até lá, o ápice da Idade das Trevas. A Igreja Romana, a pessoa não podia pensar, porque é sobre isso que nós estamos dizendo. Aí vem o movimento reformista. Sim. Então, a questão da abertura, né? Da cultura, inclusive Genebra, que é a questão do pai da democracia. Sim. A democracia nasce ali, com o reformismo. Mas na França, a França não tinha expoente reformista, Sim, como tinha a Inglaterra, a França, a Alemanha. O apelido da França, né, pastor, era de a filha predileta da igreja, né? Exatamente. Você tem, inclusive, personagens históricos, não é? O cardeal lá francês, que praticamente era um ser político. Sim. E aí que está. Essa questão do ateísmo e do islamismo crescendo se deu pela inércia do pensamento cristão, na sua opinião?
Eu acho Ou do desenvolvimento do pensamento cristão? se deu por alguns Você pode processos. Primeiro, o mundo moderno, ele acaba sendo esse mundo que a gente vive aqui, que tem uma diversidade enorme de ideias, pensamentos, concepções de mundo, etc. A França mergulhou muito rápido nisso, uma marcha muito rápida nessa direção, e esse desejo de recomeçar a sociedade. Então, o que eu acho que o caso da França, a gente acabou ficando na França, né, da história, mas pode ser aplicado no Reino Unido também, na Europa como um todo. Não existe sociedade com uma folha em branco. Não dá para você jogar fora a sua herança espiritual, sua herança cultural e tentar recomeçar do zero. Isso é impossível, né? Então acho que esse foi um dos problemas que facilitaram o surgimento, o fortalecimento do islamismo. E acho, essa é a tese do Michael Houellebecq, pastor, também. Ateu de verdade é uma coisa muito rara. É muito raro. É difícil. No fim, o cara que é ateu, na verdade, ele não é ateu. Ele está depositando a fé dele em outra coisa. Pode ser cristal, energia, enfim, quinquilharias e tal, na natureza, no sol. Mas ateu mesmo é um fenômeno muito raro. O que, exatamente, inclusive quando a União Soviética caiu, né, em 89, quando a União Soviética caiu, o que se viu depois na Rússia é que havia no submundo, né, do povo russo uma proliferação de superstição de toda ordem. Ficava aquela coisa, não, os russos são ateus, tal, coisa nenhuma. O ateísmo de verdade é muito raro. É muito raro. Então a tese do Houellebecq é que, na verdade, o que existe é mais um sentimento anticristão do que ateu. E no Brasil, o que o pensamento cristão, para o desenvolvimento, estou falando da prática, mas da produção e desenvolvimento do pensamento, a filosofia cristã pode ajudar? Nessa situação que você está vendo, inclusive, que você escreve muito sobre a questão do marxismo cultural, vocês estão compreendendo? Então, se vocês quiserem perguntar, aproveita, que ele quer ir embora, não te deixar. Não, eu preciso ir embora, mas no Brasil a gente tem, nem tudo são flores aqui, mas eu acredito ainda que o Brasil é um país que é um expoente da fé cristã, pelo menos considerando o continente americano como está, a gente está bem, né? No sentido de que não houve um recuo formal da fé cristã, né? Em outros países, você dizer que você é cristão é quase como você dizer que você é terraplanista, você não tem mais, as pessoas não têm mais essa vontade de se identificar com o cristianismo. Mas isso no Brasil ainda é muito forte. Aí eu não sei o que o pastor pensa, mas eu vejo que ainda, eu viajo muito, falo com muita gente, eu vejo ainda que o Brasil é um país católico, predominantemente católico. Apesar da igreja evangélica estar crescendo cada vez mais, ocupando seu espaço. Mas católico formal, na maioria das vezes, com a mistura de uma mistura sincrética. Mas o sincretismo, esse sincretismo é que, não vou dizer que estraga tudo, mas é o sincretismo que acaba absorvendo tudo, devorando tudo. Né? Tiago, católico pode ser qualquer coisa, praticamente. Dentro da sua opinião, o que você atribui a essa queda, né, da fé cristã nos outros países? Então, quando meu pai esteve no Reino Unido, por exemplo, ele voltou falando que ele achou muito esquisito, assim, né, que ele entrou nas igrejas anglicanas, imaginando que teria lá a missa e tal, anglicana. É uma missa que a gente chamou. Missa. Uma Anglicana é missa. E ele viu que era muito... tinha mais brunch na igreja do que missa, né? E aí ele falou pra mim, pô, achei muito estranho, né, tal. E eu também não imaginei que estava assim a coisa. E depois a gente vai ver que é uma coisa interessante, é uma contradição. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma república secular, que na Constituição americana faz a separação radical entre Estado e Igreja, os americanos tendem a ser mais religiosos, mais fervorosos, especialmente no sul, né, dos Estados Unidos. Na Inglaterra não existe necessariamente uma separação radical entre Estado e Igreja. A Igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. É verdade. Entendeu? Existe uma conexão direta com a fé. Só que as pessoas que estiveram à frente da Igreja anglicana durante muito tempo, as pessoas que estiveram à frente da liderança religiosa do país, eram pessoas notavelmente corruptas, com problemas morais de toda ordem,
o próprio surgimento da igreja anglicana, no caso da Inglaterra, se deve a uma questão muito simples. O rei Edward, né? O rei Edward queria se casar com uma outra pessoa, a igreja católica não permitia o divórcio, e aí ele falou, então vou fundar uma outra igreja. A questão a versão do rei Tiago, essa Bíblia é por causa disso aí. Rei Então, James. quer dizer, Rei James, você começou todo o movimento anglicano baseado no desejo do rei de casar com o Sério? É aquela Bíblia que eu tenho, então. Não, mas é uma obra tremenda da língua inglesa, mas... Eu não acho que tem problemas com ela, não. Não, questão o problema tem da tradução e da tradução. Aí tem problema, né? Porque a nossa missão aqui é a tradução da tradução. Porque é uma obra de língua inglesa, mas exatamente surgiu por causa disso. Exatamente, inclusive a própria Bíblia, a versão do rei James, ou rei Tiago. Sim. Ele mandou matar, né? Isso, essa questão teológica eu já não sou de conhecimento. Mas o que eu vejo que é isso, por exemplo, nesses países europeus, ainda tem outra pesquisa interessante, pastor, que é o seguinte: nos países de origem que passaram por um processo de reforma protestante, aí você tem a Suíça, a Holanda, etc, etc, esses países acabaram um desenvolvimento econômico, científico muito rápido, muito grande. Os países protestantes, eles evoluíram muito, tiveram um progresso numa marcha mais rápida, etc, etc. Só que, por outro lado, a sensação de bem-estar, de que estou com meus problemas resolvidos, pode ter resultado nesse distanciamento da fé, no sentido de que, olha, eu já... Não preciso. Estou Não bem precisa aqui. vincular nada com nada, né? Exatamente. Trabalhei, fiz... Não está relacionado, foi por minha mão e eu vou Exatamente. seguir. Essa No ideia caso de dos Estados Unidos. Então, o caso dos Estados Unidos que É uma questão pragmática, né? A questão pragmática. Então, aí você tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aquela porção dos Estados Unidos que é aquela fé aguerrida, aquela fé Conservadora do Sul. militante do Sul, etc. E ela se conserva nos Estados Unidos assim justamente porque muitos latinos que migram para os Estados Unidos são cristãos, católicos ou protestantes, e tem o Sul, que é majoritariamente protestante, das igrejas gregas, etc., que é uma fé mais militante, uma fé mais afirmativa, uma fé vibrante. E na Europa a gente ficou naquela tônica da fé, como até as igrejas, né? Meu pai conversou com muita gente quando ele esteve lá, até as igrejas têm esse modelo do católico, do culto, aquela coisa da emoção muito sob controle, etc. E aí você tem nas comunidades de imigrantes, por exemplo, os imigrantes indianos, paquistaneses, etc., você tem tradições de fé que são muito mais abrangentes, muito mais vibrantes, atrativas, e muita gente vou dar um dado para vocês aqui, que é um dado que se repete lá. Muitos praticantes, como é que chama aquela religião? Hare Krishnas e hinduísmo. Boa parte dos hinduístas no Reino Unido hoje são jovens nativos ingleses. Os caras loiros de olho verde são hindus. Porque eles estão rejeitando a religião do pai, eles estão se contrapondo à religião dos ancestrais deles, mas eles não querem viver. E na verdade é uma questão para refletir sociologicamente isso daí. Por quê? Porque a Inglaterra, ela oprimiu durante um tempo as colônias. Sim. E aí oprimiu a Índia, por exemplo. Disse de Mahatma Gandhi que ele fez a resistência pacífica. Ele dizia que respeitava o Cristo, mas não o cristianismo das pessoas, e procurou Jesus nas igrejas. Aí... Acho que ele dizia alguma coisa do tipo, eu gosto de Jesus Cristo, o problema são os cristãos. Pois é. Aí tem aquele texto bíblico lá, e é uma coisa interessante. Por exemplo, quando você vai amar, aceitar o Cristo de quem está matando o seu povo? Por exemplo, o texto, isso aqui é filosofia, vamos pensar. 1 Timóteo 4:1. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, homens hipócritas. Homens hipócritas, quer dizer que eles não vivem o que falam. E aí dá esse A gente teve resultado. também o apartheid na África do Sul, né? O apartheid na África do Sul durou até os anos 90. Né? Era uma sociedade dividida radicalmente, assim, e era uma sociedade governada ainda pelos britânicos. E aí você tem nos Estados Unidos
o efeito disso, que é as comunidades do sul, as comunidades do interior, que pautam, digamos assim, a vida religiosa do país, né? Na Inglaterra, por exemplo, na França, na Alemanha e tal, a fé ela já é muito desvinculada, né, da vida comum do cidadão. Ela acaba se tornando uma coisa quase que um almoço uma vez por ano com a família, uma ida Pro forma. pro forma. Pro E a forma. gente tem muitos desses recortes que eu falei do hinduísmo, por exemplo. Outra coisa que eu até conversei com a Sonara esses dias, ela ficou surpresa. Vocês conhecem a Sonera, né? Já que me levou aqui. Sim. Ah, não sabia. É. O Rio Grande do Sul, o Lula também descobriu agora. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maiores concentrações de terreno no Brasil. Quando a gente fala de Umbanda, Candomblé, etc., a gente sempre se refere como religiões de matriz africana. A realidade é que essas religiões não têm nada de africano. A Umbanda, mas... Grande parte delas foi fundada dentro desse sincretismo que a gente tem no Brasil. Sim. E elas servem, a maioria dos praticantes de Umbanda, de Candomblé, são pessoas brancas. E na verdade, o candomblé que tem no Brasil não tem nada a ver com o candomblé nigeriano. Porque aquela coisa animalista da África, a gente pegou aquilo do animalismo, mas misturou com outras coisas aqui que não tem nada a ver com o que os africanos já pensaram que a gente O único livro que pra mim que é interessante da deusa Etioca, pra mim que é interessante, chama Deuses da Umbanda, que ali, por exemplo, a maioria do nosso paganismo não é africano, é português. Eu não sabia que ela tinha escrito. Tinha esse livro, o único livro que dá para encarar. Esse livro é histórico, é bom. Então, por exemplo, quando os colonizadores portugueses vieram, existiam muito poucos padres e havia muitas capelas nas fazendas. Então, o que acontece? Toda a bruxaria mesmo, europeia, veio nos navios. Então, o pessoal, aquele negócio de colocar a faca na bananeira, é tudo bruxaria europeia, não tem nada a ver com a... Mas é interessante Vocês isso. já assistiram aquela série Vikings na TV? Vikings? O Vikings ele mostra bastante esse início pagão da Europa, a chegada do cristianismo, como o cristianismo muda muito radicalmente a Europa, só que muito do paganismo fica ali na superfície. Fica ali alguns hábitos, algumas ideias ainda fica. Por exemplo, a adoração ao sol. A adoração ao sol Tem festivais de adoração ao sol pela Europa inteira até hoje. A druida, na França, antiga, nos celtas, né? A França tinha lá os druidas, que tinha aquele animismo. Mas, Tiago, deixa eu perguntar um negócio que voltar esse Minha assunto. voz está acabando. Que é importante aqui a gente pensar. Hoje no Brasil nós temos, nós estamos estudando filosofia geral, a questão do pensar. Na sua opinião, você que milita, você pensa, porque veja, algumas questões até da direita brasileira são caricaturas de comportamentos equivocados da esquerda brasileira. Então, por exemplo, a esquerda brasileira a gente criticou durante tanto tempo como cristão e hoje nós vemos dentro da direita os mesmos comportamentos que nós criticamos, né? E às vezes somos obrigados a aceitar. Nós aceitamos. O Thiago é um crítico disso. Quero perguntar para você o seguinte: como, não só a prática cristã, mas como o desenvolvimento do pensamento cristão, a produção científica cristã, a filosofia cristã, pode ajudar nesse equilíbrio, está entendendo? Né? Nesse equilíbrio aqui no país. Como é que você vê Uma isso? excelente pergunta. Eu acho que por muito tempo aqui no Brasil a gente teve que lidar primeiro com a ideia de que o Brasil é um país que não dá certo nunca. E isso animou tanto a esquerda quanto a direita durante muito tempo, né? O Nelson Rodrigues ele usava um termo para designar isso, que era o complexo de vira-lata, que é o brasileiro que ele acha que sempre tudo que está lá fora é melhor do que tem aqui. Aí você pega um exemplo lá, por exemplo, da Suécia. Não, o sistema de saúde da Suécia é muito melhor que o nosso. Né? E como diria o Nelson Rodrigues, claro, lá tem mais gado do que gente, tudo que você criar ali vai funcionar melhor. Não tem 100 milhões de pessoas para você administrar. Mas eu acho que o complexo de vira-lata é uma coisa que está muito entranhada, talvez também, graças a Deus isso vai ficar aqui entre nós, né? Está gravando. Tá. Está transmitindo vídeo, é uma aula.
Eu acho que isso tem a ver, o Nelson não fez essa ligação, eu estou fazendo. O complexo de vira-lata é uma herança católica, no sentido de que essa vontade de você desprezar a sua própria vida, o seu próprio Miserabilidade. esse culto do sofrimento que eu vejo no mundo. E assim, gente, eu não tenho nada contra a igreja católica, o Cruvinel sabe bem que eu sou o evangélico que mais vai em missa que vocês já conheceram. Mas assim, existe esse culto ao sofrimento na igreja católica, no meio católico, essa ideia de quanto mais sofrido, melhor. Mais perto de hoje em dia, assim, não, faz muito tempo, né? Tanto a direita quanto a esquerda aqui no Brasil, já tinha na Europa isso daí, eles não têm interesse nenhum que o povo estude. Que o povo tenha conhecimento, que leve conhecimento para o povo. E quanto mais na mão do poder tiver o povo, mas ele vai ter essa sensação, mas ele vai ser esse vira-lata. Essa ideia que o Brasil está destinado a dar errado. Exatamente. Eu acho que assim, do nosso ponto de vista evangélico, cristão evangélico, o que a gente tem para oferecer, que é uma coisa que eu sempre falo, é que o que a gente vive em termos históricos e até em termos da nossa própria vida individual, são as consequências de decisões que nós tomamos. Então não existe uma história, um roteiro já pré-definido, pré-determinado, a gente tem que se encaixar naquele roteiro. Eu sou um crente fervoroso do livre-arbítrio, então acredito que a gente consegue reconstruir a história, não no sentido de reiniciar a sociedade, mas ir por um caminho diferente, tanto na nossa vida pessoal, como na vida do país. E eu acho que dentro do arraial protestante existe muito mais margem de manobra para a gente trabalhar essa ideia de que o Brasil não precisa ser exatamente o que a gente acha que ele é, ou que ele tem sido, de fato. E aí combater esse complexo de vira-lata, de que nunca vai dar certo, coitadinhos de nós, que puxa, infelizmente o Brasil é o cantão do mundo, nada disso. Até do ponto de vista, sinceramente, né? Do ponto de vista da capacidade que a gente tem de produzir, do agronegócio, do solo, de conquistar economicamente outros países através desse caminho da produção agrícola, a gente é um país abençoado, isso aqui é um continente praticamente, na forma de país, né? Se fosse dividir o Brasil ia dar metade dos países da Europa. Então é um país muito abençoado desse ponto de vista e dá pra gente fazer muita coisa. Só que a gente tem que se livrar desse sentimento de que nós... Mas e aí, como é que é, Tiago, que o pensamento cristão, a produção filosófica cristã pode, de alguma forma, porque é incrível, gente, a gente vê aberrações cíclicas. A gente criticou um tempo a esquerda, agora temos que criticar os próprios ditos conservadores. E muitas vezes conservador não quer dizer que é cristão, entendeu? É conservador. E aí como é que o pensamento, como é que nós, quanto produção, por exemplo, eu acho assim, nós vamos falar sobre, por exemplo, dedução, indução, como é que eu posso, como a filosofia, a epistemologia, como é que eu posso de alguma forma ajudar? O que eu penso é o seguinte, né? Para quem é cristão, ser cristão já basta com uma visão de mundo, com cosmovisão. Você não precisa adjetivar, sou um cristão e eleitor do fulano, sou um cristão e conservador, e liberal, e socialista, não sei o quê. Cristão já abarcou tudo que você precisa saber e fazer. Então eu faço essa divisão. É claro que no debate público-político, vão precisar que você diga se você é a favor de uma privatização ou não, etc, etc. Aí eles vão entender uma tendência em você. Mas como cristão, isso já, para mim, já está resolvida a questão. Agora, o que a gente tem na igreja, infelizmente, são movimentos que tendem muito para um lado ou para o outro. Por exemplo, a gente tem a teologia da missão integral. Eu não sei se você já abordou isso. Já. Sabe, né? A teologia da missão integral é uma visão progressista. Eles usam o evangelho fora de contexto, para defender, muitas vezes, a luta armada, como na Igreja Católica, a teologia da libertação, do Leonardo Boff, entendeu? Nada a ver com o evangelho de transformação de vida, não. E a teologia a vida é transformada pelas conquistas que a sociedade faz. E a teologia da missão integral vem antes da libertação, né? Não. Vem lá o Solene, vem antes. Aí no Brasil? Aí o que acontece? A teologia da missão integral é aquela coisa de que, olha,
temos que fazer uma, como diz na teologia da libertação, temos que fazer uma opção preferencial pelos pobres. Temos que, você traz para dentro da igreja o conceito de luta de classes. Então, existe o oprimido e o opressor, e a igreja, as igrejas têm que fazer uma opção pelos oprimidos, pelos pobres, e aí você acaba trazendo para dentro da igreja toda uma visão política que acaba em divisão social, não tem como acabar em outra coisa. Então a gente tem que ter o bom senso, acho que o papel da liderança cristã, vocês que estão se preparando para isso, para Israel, é de sempre ter o bom senso de buscar nas escrituras o que pode, até onde pode ser aplicada uma ideia, um conceito ou não, que não entre em desavença com as escrituras. Então, por exemplo, eu sempre pergunto para os meus amigos progressistas o seguinte: me mostra no Novo Testamento aonde uma passagem no Evangelho que diz que Jesus estava lá para derrubar o Império Romano. Eu nunca achei. Né? Uma passagem que diz assim: não, estou aqui para libertar o povo judeu oprimido. Não tem. Por outro lado, também tem na igreja, aí a gente já vai para outro extremo, que é aquele que está dentro disso que a gente está falando do paganismo também, as superstições e tal, uma vontade de fazer barganha com Deus, que é a teologia da prosperidade. Você ficar barganhando coisas com Deus. Não, Deus, eu vou fazer isso, mas olha, você faz isso aqui para mim e tal, como se Deus devesse alguma coisa para a gente. Tá? Então é o mesmo desafio fácil também para quem está nessa, da teologia da prosperidade, mostrar alguma passagem na Bíblia que Deus diz: olha, eu estou aqui para atender os seus desejos. Acho que não tem, né? Então eu acho que é ter esse bom senso do ponto de vista das escrituras e da história da igreja, de como aplicar essas ideias. Do ponto de vista teológico, o problema é todo certo. Claro, Colossenses 3, na Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto. Eu acho que o crente não pode ser imbecilizado. Porque tem até um amigo meu que foi do amigo Senhor Apolinário, falando muito dele. Ele disse: o crente não é bobo, se fosse bobo não seria crente, né? Então o crente tem que pensar. Essa é a questão filosófica, a filosofia cristã influindo nas diversas áreas. Seja no direito, seja na saúde, seja no governo, e principalmente na igreja. Porque eu vejo, muitas vezes, até fiz um comentário hoje, muitas vezes você vê na igreja ensinos e reflexões que não são filosoficamente, não são cristãs. São pagãos, autoajuda, coach, sabe? Mais para a cientologia do que aquilo que é daquilo. Por exemplo, é errado o conceito de dizer que no final as pessoas se degradiam de direita e esquerda, mas é errado eu dizer que no final dos tempos, quando Jesus voltar para instituir o milênio, a direita e a esquerda vão estar contra Jesus? Sim, vai estar sim, todo mundo. Não é questão de direita e esquerda. É questão de quem está ao lado de Cristo e quem não está. Então eu penso que o pensamento cristão, nós somos muito centrados dentro das nossas comunidades. Sim, é verdade. E dentro da nossa comunidade nós temos liberdade e temos, como é que fala a palavra? Nós temos tranquilidade, mas não é essa palavra que eu quero usar, gente, me ajuda? Nós temos facilidade, não é isso. Nos sentimos à vontade para falar entre aqueles que são nossos pares. Mas a questão da contestação faz parte da vida humana. Ora, quem é que questionava Aristóteles? Os sofistas. A antítese é importante que depura a nossa tese. Se nós não colocarmos a nossa reflexão cristã, nossos pensamentos com relação ao mundo, por exemplo, chega para Jesus, experimentando Jesus, que é filosofia pura. Chega para Jesus e diz assim, porque eles queriam que Jesus caísse num engodo de eu devo pagar tributo a César, porque é a questão de se levantar contra o Estado, que era uma teologia que naquela época já tinha essa questão da teologia da libertação, não sei pegar dos sicários. Ele usa, dai a César, dai a Deus, o que é de Deus. Quer dizer, ele reflete, ele leva você a pensar. Então nós temos que ter opinião. Chegaram para Jesus, falaram sobre o casamento, sobre o divórcio. Jesus está falando sobre algo normal, da vida, não é? Então,
uma colocação aqui sobre esse tema, tá? É importante ser o protagonista dentro de um pensamento desse. Ser protagonista no sentido de ter uma ação. Por exemplo, aqui nessa sala, quem aqui participa de alguma comissão, de alguma associação de bairro, de alguma comissão, de alguma... Alguém Conselho, participa né? aqui? Algum conselho, isso? É. Alguém participa? O senhor participou do conselho. Maravilha. Esse pensamento lá no conselho é possível a gente aplicar. Agora, a gente ter um pensamento e não Mas ter não é fácil. a ação Não. de aonde fazer, entendeu? Eu já participei de movimento de moradia, já fui petista, já fui esquerdista, já desenvolvi essas atividades. Está liberto? Mas, quando eu estava lá, eu atuava como um cristão, entendeu? Então eu praticava, eu fazia todos os processos lá que existe hoje no movimento de moradia, mas como cristão. Eu nunca derrubei a minha fé, entendeu? Eu sempre batalhei pelo certo. Eu sempre fui esse cara questionador, né, e levantar as questões O que é do que lado tá certo? E Exatamente. assim, ó, por exemplo, eu participei de uma mesa lá no centro, lá numa casa de cultura, onde várias lideranças de religiões participaram em cima de um tema desenvolvido sobre o Estado laico. Hoje nós temos o Estado laico. E aí tinha um bandista, tinha até cara da Cuscuz Clan. Aqui no Brasil? Sim, lá nessa reunião que a gente participou, cada um foi defender a sua religião, que eles chamavam de religião. E aí a gente foi representar um grupo de jovens aqui daquilo, a gente foi lá representar os cristãos. Tinha um bandista, isso que você falou é a verdade. Hoje a maioria dos líderes de terreno de Umbanda são brancos. Por quê? Se a religião é afro. Por que os brancos predominam? Porque é lucrativo. Porque o negócio de uma macumba lá custa 30 mil reais. Essa parte também é importante você falar, é extremamente lucrativo, né? Extremamente lucrativo, porque a discussão ali, cada um teve uma voz de fala nesse debate. Só para você dar um exemplo. Misericórdia! Só para dar um exemplo para você. Tem uma organização dentro do Rio Grande do Sul que comprou alguns hectares de terra para fazer um grande terreiro lá, para que as pessoas não tivessem que sair altas horas da noite em qualquer viela da cidade para fazer na encruzilhada e tal. Tinha um local específico para fazer, estava sendo construído entre Canoas e Porto Alegre, justamente semanas antes da enchente. E aí se descobriu que ali foi investido milhões e tal, não sei o que. Era um negócio muito grande. É isso que ele falou, é extremamente lucrativo. Sim, aqui em Cajamar tem um espaço lá em Cajamar enorme, onde é um lugar separado só para fazer isso aí. Quando você passa por lá, é uma opressão do caramba. Mas a questão aqui, vocês aqui, como é que o pensamento cristão, como é que vocês podem, de alguma forma, ser luz nas trevas, por exemplo? Porque assim, ó, muitas vezes a gente fica naquela, eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Não é? Como é que você pode pensar acerca do que você está vendo ali e de alguma forma usar aquilo para a glória de Deus e pensar, refletir? Sim. Eu bati muito aqui nos católicos, então eu vou fazer um reparo aqui, vou usar uma frase do Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte, que muitas vezes nós, né, crentes, assim, estamos muito esse hábito, assim, não, nós temos que defender a verdade, temos que defender a verdade. E o Santo Agostinho, naquela época, ele já falava, não, a verdade não precisa de defesa. A verdade é como um leão, você só precisa deixar ela solta. O resto ela vai fazer. Então você ser portador da verdade onde quer que você esteja. A Bíblia ensina que você tem que defender a fé, que não é dada aos crentes, não. A Bíblia diz que você tem que defender a fé que é dada aos santos. Olha a palavra que é colocada. Por exemplo, a minha Não é experiência... aos crentes, que crente até o diabo está escrito, né? Na minha experiência pessoal, que eu tive como militante e tal, não sei o quê. Você foi militante? Fui bem militante. Então, na minha juventude, né? Eu já estou bem velho, né? Mas na minha experiência pessoal, alguns momentos me deixaram claro que ou era minha fé ou era ideologia.
né? Um deles era quando estava dentro da sala de aula, no curso de Sociologia, e a professora começou a fazer uma defesa pouco explícita do infanticídio indígena, que é aquela tradição indígena que você, quando nascem duas crianças gêmeas, algumas tribos brasileiras entendem que uma daquelas crianças é a cópia do demônio. Então, como é que você vai fazer para decidir qual que é a cópia do demônio e se livrar dela? Você vai deixar as duas crianças chorando num lugar ermo, depois a que parar de chorar primeiro é o seu filho, a que continuar chorando, tal, não sei o que é a cópia do demônio. Você tem que ir lá, cavar 7 palmos e enterrar a criança viva. Meu Deus. A minha professora de antropologia, nas melhores intenções do mundo, entendia que você não pode interferir na cultura indígena, que a cultura indígena é sagrada, que tal. Então, havia esse hábito, e os missionários que estavam no campo ali, nas tribos, agiam de forma errada quando tentavam salvar a criança. E muitos funcionários da FUNAI, que não eram cristãos nem nada, mas funcionários da FUNAI que se viam aquela situação, se compadeciam da criança que salvavam, também agiam de forma errada. E eu, que era então um jovem militante, progressista e tal, mas de uma família cristã, eu falei, não é possível, será que ela está defendendo isso para valer? Isso aqui é uma pegadinha. Daí eu questionei o professor, não, professora, você está falando sério, realmente você está dizendo que a gente não pode interferir até nesses casos extremos para salvar uma vida? Aí a professora disse, não, é uma tradição, por que a gente ia bem interferir? Então eu falei assim, tá, mas de repente, na Alemanha, da década de 40, a tradição era matar judeu, e aí também não podia interferir, porque era uma tradição, então é um argumento que não se sustenta. E eu comecei a fazer esse tipo de Quer dizer, uma questão lógica. Sim. Quer dizer, a tradição diz isso. Mas a criança, quer dizer, é um silogismo. É lógico, mas está errado. Por isso que eu falo, o direito natural, o bom senso, a verdade, ela sempre vai se sobrepor. O que não vai nos faltar, na verdade, não é sabedoria, pastor, que eu penso. O que vai nos faltar nessas horas é coragem de você falar, não, peraí, até aqui não dá. Então, assim, eu era um cara muito voltado para as temáticas da esquerda, sempre fui e tal, mas começou a haver esse tipo de contradição e eu tive, naquele momento, eu tive a coragem de dizer, aqui não, isso aqui não dá, eu sou cristão antes disso aí. E aí você tem um caminho que já está meio que trilhado sem você saber. Eu descobri na época que eu era mais cristão do que eu imaginava que eu fosse. Mas vocês não acreditam que muitas vezes a sociedade... Gente, você quer terminar essa linha de raciocínio? Quer terminar? Só para eu completar nisso aqui, que é uma questão que eu quero tratar aqui com vocês. Eu só quero fazer uma pergunta depois. Então, é justamente isso, e assim, nessa roda, nesse lugar aí que a gente foi defender a nossa fé, né, a gente entendeu um pouquinho de cada religião, né, porque é importante a gente entender isso também. E aí a questão da Umbanda, a questão do Xixinoe, dos budistas, cada uma tem as suas características e um meio de sustentar aquilo ali. Então, aí uns falavam que não tem, mas tem. A gente pesquisou e a gente foi para essa conversa com alguns estudos, né? Lógico. Porque aí é outra disciplina, aí já é a apologética. Sim. É a defesa da fé, né? Sim. Mas eu só queria enfatizar isso, né? Porque não adianta a gente ter o conhecimento e não ser o protagonista nele, né? Coragem. Ter a coragem de tentar mudar. Mas vocês percebem que, na verdade, você vai fazer uma pergunta, né? Depois. A gente já está terminando, hoje a aula vai ser nessa área aí. E, na verdade, a prova, só para lembrar, a prova de vocês de hermenêutica. Vocês querem saber a nota? Sim. Deu 8,5 para todo mundo. Muito porque o trabalho foi excepcional, né? Teve os problemas que nós já corrigimos em classe. Então eu não vou levar só em consideração isso, estou levando em consideração a pesquisa, tá bom? Tá? E filosofia vai ser diferente, são 20 questões que vocês vão fazer na pesquisa com a apostila, em casa, tá? Vocês vão levar, eu vou dar para vocês. Então eu vou gastar aqui essa questão de reflexão. Mas vocês não acreditam, Tiago, professor e vocês, que, por exemplo, o caso dessa professora de antropologia. Ora, que muitas vezes, eu sempre digo aqui que muitas vezes, mesmo na teologia, Tiago,
o camarada ele decora uma coisa, então ele é simplesmente uma antena parabólica. Ele recebe um conceito lá de trás, muitas vezes de 400 anos atrás, bate aqui, ele não reflete, ele não afina. Do jeito que bateu, e às vezes chega aqui distorcido. Então o ser humano não está emburrecido. Sim. O Melhor Fernandes ele dizia que quando as modas intelectuais ficavam velhinhas lá fora, elas vinham passar as férias do Brasil. Já citou Nelson Rodrigues, já citou, só faltando citar o Olavo de Carvalho. Né? E assim, faz muito sentido, porque o Brasil ele tem essa coisa de querer pegar as modas intelectuais lá de fora e achar que tudo que o gringo faz é maravilhoso, tá? E traz pra cá isso. Uma das coisas que era, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época era muito forte nas universidades, era o pós-modernismo, né? Alguns autores pós-modernos que eram muito celebrados. Mas ainda tem bastante. Tem bastante ainda. Como Foucault, por exemplo. Foucault era um camarada que defendia que não existe verdade, existe ponto de vista e narrativa histórica. E como ele, Deleuze, o Lacan, toda a escola de Frankfurt, todos aqueles pensadores marxistas culturais defendiam que essa coisa de verdade é uma coisa de museu lá dos cristãos, não tem nada a ver verdade. O que a gente tem é narrativas históricas competindo umas com as outras. Então o Foucault ele defendia, por exemplo, que o Ocidente ele pegava o conceito de verdade dos cristãos para punir todo mundo, para perseguir as pessoas. Ele tem um livro mais famoso dele, é o Vigiar e Punir. Quem já fez faculdade deve ter lido trocentas vezes. Vigiar e Punir do Foucault é o livro que está em toda a bibliografia de ciências humanas, seja do que for, ele vai estar lá. É um clássico. E o Vigiar e Punir ele defende essa tese, que o Ocidente era uma grande prisão, né, que as pessoas tinham que estar lá sendo punidas e tal, por não serem, para se adequar às normas sociais. Só que o Foucault é o mesmo cara, olha só como tem algumas contradições no pensamento moderno que não dá para resolver. Foucault, que reclamava do Ocidente, é o mesmo cara que em 1972, quando teve a revolução no Irã, a revolução dos ayatollahs, ele viajou para o Irã e foi lá pegar na mão dos ayatollahs e falar: parabéns, façam um bom trabalho aqui. Como vocês sabem, a revolução dos ayatollahs acabou com a democracia, com a liberdade no Irã, terminou nisso que a gente vê hoje, com não ter liberdade religiosa, você não pode ser um cristão no Irã. Mulheres, gays, perseguem, enforcam gays em praça pública. E o Michel Foucault, que ele mesmo era um gay assumido, foi lá no Irã apertar a mão dos ayatollahs. Por quê? Porque os ayatollahs estavam combatendo da maneira deles o conceito de verdade cristã. Você vê como o ódio dessas pessoas, a ideia de que existe verdade, de que existe o certo e existe o errado. É bem dentro disso que você estava falando agora. E não, o pessoal aceita de forma emburrecida. Não, vamos matar mesmo. A Damares teve um problema com isso, não foi? Senadora Damares, vocês viram isso? Sim. Né? É um problema com ela adotou uma criança justamente que estava sendo preparada para um ritual de infanticídio, ela ia ser morta, porque se acreditava que ela era uma cópia do demônio. Então a Damares foi lá, criou uma situação de conflito ali com a FUNAI e tal, e resgatou essa criança. A filha dela. questão é, o julgamento, mas tradição. Jesus disse, não invalidar a lei de Deus pela vossa tradição. Cristiano? Na visão de vocês acham que tanto o pastor quanto o Tiago, vocês acham que a igreja, a religião deve estar envolvida diretamente com a política? Porque a gente tem exemplos, né, de como foi na igreja primitiva. Até a igreja primitiva era de uma certa forma, e aí depois, quando começou a envolver a política, começou a passar, né, poder, né, os sacerdotes começaram a se envolver com a política, a coisa se tornou de uma forma geral. E hoje a gente vê muito isso, né, essa mistura dentro da política com a religião. Eu queria que essa resposta fosse dada levando em consideração a matéria filosófica. Pode mandar, Thiago. Você não vai responder? Vou dar minha opinião, mas vou começar aí. A questão filosófica primeiro, tá? Porque tem a questão sociológica e tem uma questão teológica envolvida aí. Então, tem um
livro, eu não sei como é que ele chama, em português ele seria Laicos Graças a Deus. Uau! É um sociólogo inglês que ele defende a seguinte tese. Quando Jesus disse lá, o Provenel falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ali foi colocada a pedra fundamental do que a gente chama de Estado laico, quando você diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até então, quem ensinava a Torá, quem ensinava a lei de Moisés, não fazia essa divisão clara entre as coisas. Jesus foi o primeiro a fazer essa divisão. Era teocrática, né? Justamente por isso, né? Existe uma questão teocrática no Antigo Testamento. E aí, existe essa divisão. Só que, veja só, ao mesmo tempo que você está fazendo a divisão e você está dizendo, não, existe a cidadania do céu e a cidadania da terra, a cidadania terrena e a cidadania espiritual divina. E você está fazendo essa divisão que todos nós temos que tomar em conta, né? A gente está aqui de passagem. Porém, enquanto nós estamos aqui. Então também tem esse lado de reconhecer que nós também somos cidadãos e temos deveres, né? Que nós temos que cumprir enquanto estamos aqui. Se temos deveres, também temos direitos que nós podemos exercer. Então, no exercício do direito, eu necessariamente tenho que fazer política. Não tem como exercer meu direito quietinho no canto. Eu tenho que... o exercício do direito é em si uma atividade política, assim como o cumprimento do dever. Então, assim, todos aqui pagam impostos, certo? Pagando imposto eu já estou, digamos assim, legitimado para poder fazer exigências, para poder participar de debates na minha cidade, debate público, audiências, por exemplo, em Arujá. A gente tinha muitas discussões do que fazer com a cidade, que é mais de 50% da cidade lá dos meus pais é de área de manancial. Então, como produzir, como gerar empregos ali sem afetar a área de manancial? Esse é um debate e você acaba participando desse debate porque você tem que sobreviver, está dentro daquela cidade, e aí você amplia para o macro, você amplia para nível de estado do país, e você vai ver que é impossível você não fazer política. O que eu acho ruim, o que eu acho... Aí depois eu deixo o pastor completar isso. A minha crítica que eu faço da participação de políticos, de cristãos na política, líderes cristãos na política, é que muitas vezes o cara ele consegue o cargo público dele, de deputado, de senador, de vereador, disso, aquilo, outro, e ele vira um despachante dos interesses da denominação dele. Ele esquece essa história de reino de Deus, e ele é o despachante da denominação X ou da denominação Y. É verdade, tem muito. Tem muito. Mas eu só entendo que assim, mas isso é da própria política, né? Isso é defender os interesses, porque a política não está mais voltada para o interesse coletivo, O que a Bíblia sim diz? para o interesse pessoal O que a Bíblia de um diz? determinado partido. O que a Bíblia diz assim, ó? A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, vamos pensar sobre isso aqui, gente, pensa comigo. Pensa comigo, gente. A Bíblia diz, eu não quero que Jesus falou, eu não quero que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Ó, a Bíblia diz, eu não quero que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Como é que você livra do mal? Colossenses 3,3, eu vou estar morto e escondido com Cristo em Deus. Então eu estou vivo no sentido de estar vivo enquanto cidadão, certo? Vou dar um exemplo. Por que Paulo não foi linchado em determinado momento? Porque ele era cidadão romano. E porque ele era cidadão romano, um centurião, com um número considerável de soldados, foi proteger um cidadão romano. Ele reivindicou esse Exatamente. Não, ele queria testemunhar diante do imperador. E ele disse, eu sou romano, eu tenho esse direito. Quando Paulo apanhou, foi preso Paulo e Silas, que eles cantam a noite toda, quando souberam que ele era romano, queriam colocar Paulo sem dar satisfação a ninguém para fora. Paulo falou, não, vocês vão vir aqui conversar comigo. Quer dizer, direito de cidadania. Então, tanto que foi perguntado a Paulo assim, ó, vamos pensar. Determinada autoridade falou, eu sou romano porque paguei muito caro. E Paulo disse, eu sou por nascimento. Compreende? Bom, até aí, legal. Agora, a pergunta... Pastor, deixa eu só dar um exemplo mais moderno de um ato político feito por um cristão um tipo de coisa que pode mudar a história.
pode mudar as coisas. Quando o Martin Luther King ele fazia uma cruzada pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 50 para 60 ali, bem no começo do movimento de direitos humanos, o Martin Luther King ele não conseguia pregar em muitas das igrejas que eram igrejas segregadas, que eram igrejas só para brancos. E igrejas que eram só para negros, ele não conseguia levar muitas pessoas que acreditavam na causa dele para estar junto com ele. E ele tinha muitos problemas. Ironicamente, uma dessas cidades onde ele teve mais problema foi no Alabama, onde muitos anos depois ele foi assassinado. Lá no Alabama, ele participava de cruzadas pelos direitos civis e ele não podia entrar nas igrejas. Ele falava em todo lugar, falava na associação, no clube, no rádio, mas dentro da igreja ele não pisava no púlpito. E em alguns restaurantes, alguns lugares, alguns hotéis, ele também não podia se hospedar e não podia comer porque eram lugares segregados. Naquela época, tinha um jovem missionário em ascensão no sul dos Estados Unidos que soube dessa história toda. E não por uma questão política, mas por uma questão, por ser cristão mesmo, ele se posicionou em relação a isso. Ele falou, não, eu vou fazer a minha cruzada de fé e esperança pelo sul e quem vai pregar comigo vai ser o Martin Luther King. Esse cara era o Billy Graham. Então, ele levou o Martin Luther King com ele para dentro das igrejas e ele avisou que ele não pregaria nas igrejas que impedisse o Luther King de entrar. Isso abriu as igrejas do sul para a pregação do evangelho pelo Martin Luther King. Os dois eram batistas. Os dois eram batistas. Que coisa tremenda, tá vendo? Uma atitude que pode, eu estou assistindo uma série Timeless, memória, que é uma série norte-americana de pessoas que tentam mudar a história, eles voltam. Qual grupo? Não me lembro se é Timeless, acho que é Timeless, que tentam mudar a história. Eu achei interessante. Imagina se alguém tivesse assassinado Billy Graham antes dele fazer isso. Martin Imagina. Luther King não teria acontecido. Então vamos lá. Não teria acontecido. E não teria aquele movimento todo e tal, tá? E aí o que ia ficar? Ia ficar a questão dos Panteras Negras dos Estados Unidos, não sei se vocês já viram isso, só aquela questão da rebeldia e tudo mais. Talvez muita morte tivesse acontecido. Então a gente tem que pensar. No caso aqui, a pergunta do Cristiano, a meu juízo, nós vamos terminar aqui já. Eu, professor e eu temos que ir embora. Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Muito. E pedir que vocês acompanhem os cortejos. Agora observe. O que a Bíblia diz? Jesus vai lá e morre na cruz, certo? Qual era a visão dos sicários? Ninguém sabe o que é sicário? Sicários eram zelotes? Os zelotes eram aqueles que... O sicário é uma daga, na verdade, né? Que os extremistas judeus, ainda vindo dos macabeus ainda, usavam para os romanos. Quem assiste aquele Chosen, vê o momento que encontra um zelote ali. Pedro, acho que encontra um zelote. Estavam planejando entrar em Jerusalém. Entendeu? Então isso é o quê? É política. Isso é política. Por exemplo, existe uma questão política que ajudou a vinda de Jesus à Terra? Sim ou não? Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Quais são as 3 características do mundo para que o Messias viesse? Primeiro, uma questão religiosa, que era o judaísmo, quer dizer, depois da diáspora, todo o povo judeu foi espalhado pelo mundo e lá colocando sinagogas, bases missionárias, quer dizer, monoteísmo. Outra, cultural e linguística, que era o grego koiné. Depois de Alexandre o Grande, o grego koiné se espalhou e o helenismo dominou culturalmente o Império Romano. Dominou, então era uma questão cultural, uma língua que todo mundo entendia. E a terceira era a política, que era chamada Pax Romana, que a Roma, ele não impetrava, como Antíoco Epifânio, a fé, ele assimilava a fé das nações conquistadas e abria fronteiras. Então havia uma questão. Agora a pergunta é, e os crentes, que o Cristiano falou, a política hoje está assim, ora, a saúde também está assim, a educação está assim, quem faz a diferença é quem está. Eu ouço muita gente dizer assim para mim, mas fulano, hoje eu trabalho com política, eu trabalho ali
além de ser pastor, eu trabalho com isso, em conscientizar as pessoas. Nossa aula não é sobre isso, mas existe uma filosofia envolvida. Você pensar, o que você vê? Se um determinado cargo legítimo é maior do que a tua fé, então tem problema no teu cristianismo. Não é no cargo. Você está entendendo? Porque existem médicos que já se recusaram a fazer um aborto, que está na lei. Então, não, minha fé não permite, eu não vou fazer. Pega, eu procuro outro médico. Eu não vou fazer. Vocês estão compreendendo? Sim. Então, se é óbvio que existe o trabalho com o poder, o problema não está no cargo político, na atividade, o problema está na pessoa. Desvio de caráter. Esse desvio de caráter que teria em qualquer outro lugar que lhe desse poder. Agora eu pego, vamos pegar a Bíblia mesmo. Vamos pegar a Bíblia. Pego Moisés, legislador. Pego José, primeiro-ministro do Egito, foi o que livrou a cara do Egito. É verdade. Se você procurar na arqueologia, você provavelmente vai encontrar hieróglifos falando daquele período e da fome e da abastança da fome que o Egito passou. E Deus usou José. Eu pego Daniel, autoridade. Verdade. Lá, vamos para o Novo Testamento. Jesus é preso, cercado de pescadores e também de cobradores de impostos, e aí o corpo dele é tirado da cruz. Vocês acham que o corpo de Jesus foi dado para Pedro, o apóstolo, para Paulo? Não, o corpo de Jesus foi dado para um senador que tinha qualidade. Qual era a qualidade do senador? Está lá escrito, o senador é um senador honrado. Então o problema não está na atividade, o problema está no caráter. Eu andei com um homem chamado Carlos Apolinário. O camarada, ele era ser humano, tinha problema com todo mundo, ao que ele falava e segurava. Hoje eu tenho trabalhado questão na Câmara, nós trabalhamos juntos com a SONAR, mas a questão é o posicionamento que você tem, você está entendendo, meu irmão? Agora, por exemplo, se uma pessoa que me representa, quando eu dou voto para alguém, ela me representa, já aconteceu o caso de eu colocar um deputado no meio da sala de aula assim, ó. Ele em Brasília, no meio da sala de aula, estava acontecendo sei lá o quê, eu liguei para ele e falei, você está falando com os meus alunos. Pode falar. Nós queremos saber o que está acontecendo, a pessoa dá a você. Então, dentro dessa questão, é questão de pensar. Porque lá no sertão, tem gente que troca um voto por uma dentadura. É verdade. Quantas dentaduras o cara que você deu o voto não vai cobrar em cima da dentadura que te deu? Por exemplo, pensa comigo, o candidato chega nas nossas igrejas, é questão de pensar. Ele diz, vou te dar um telhado. Ué, mas ele tem dinheiro para dar telhado para todo mundo? De onde ele vai tirar o dinheiro do telhado? É verdade. Eu vou dar aqui Não, meu irmão, é uma questão de cidadania. De fazer o que. Sabe por que eu penso assim, gente? Porque teve uma época que eu fui para a televisão discutir o PL 122, que podia botar gente na cadeia. Que era quando era homofobia e tal, e que podia botar gente na cadeia. Inclusive, discuti com o professor acho que da Unip, reitor da Unip, negócio fervendo lá, levei um pastor, um deputado aqui de São Paulo, debatendo com o pastor, eu perguntei para o deputado, o senhor é homossexual? Perguntei na cara dura depois. Ué, de uma forma que ele, porque o problema não é ser homossexual, é fazer uma defesa que criminaliza, tem um advogado aqui, outro ali, ó, que criminaliza, tem mais algum advogado, que é contrário à Constituição brasileira, no artigo 5º, que é a liberdade de expressão, liberdade religiosa. Imagina, se eu falar, ó, a Bíblia diz aqui que é pecado, se a Bíblia diz, está dito, ué, fazer o quê? Não quer dizer que eu não ame, não é? Mas não, hoje mudaram a verdade em mentira, dizendo que se eu disser que é pecado é discurso de ódio. Então, irmão, nós temos que pensar, minha opinião, para a gente encerrar, o pensamento filosófico cristão tem que ser produzido e tem que ser publicado, porque não ele se perde. Publica. Vai lá na tua rede social, publica. Eu estou pensando nisso. Lógico, não publica nada criminoso, óbvio. Opinião minha. Eu não gosto de gay, então você precisa se converter. Se você não gosta, você precisa se converter. Vocês compreendem? Pois não. Terminamos a aula aqui. Nós terminamos também.
Tá bom? Vocês compreendem? Amém? Amém. Vamos agradecer a presença do Glória a Deus. professor. Olha só, de palmas. Usando 10 minutos. É. Falei pra caramba. Falei demais. Vocês gostaram? Muito. Quantos vão seguir? Pode seguir agora. Eu já Deus tô Cortez. seguindo, já inteiro. Ô Deus Cortez. Vamos orar. Essa aula foi de graça? Amém. Não, até porque ele me segurou lá, né, irmãos? É verdade. Né? E vamos orar. Chumbo trocado não vai. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do Pai amado do Tiago, pedimos a sorte de bênção sobre a vida e os projetos dele. Oramos para que ele possa, Senhor, para a tua glória, ser um instrumento teu para ampliar o pensamento das pessoas. Queremos te pedir, Pai amado, a tua bênção sobre os alunos e nos leve em paz em nome de Jesus. Amém. Amém.